Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, glória e louvor para todos sempre, por a oportunidade que Ele nos concede nesta manhã, de estar mais uma vez aqui neste lugar. Glória a Deus, para aprendermos da Sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, como já foi falado, e tem o título: O ensino de Jesus sobre a oração. Acredito que os irmãos conheçam muito bem esse texto bíblico, que o comentarista usou para esboçar essa lição de hoje, que é a oração, que traz às vezes o título em algumas Bíblias, a oração dominical, né, de Jesus Cristo, ensinado no Sermão do Monte. O que levou Jesus a falar sobre esta oração? Em primeiro lugar, Jesus estava contrapondo a oração dos fariseus. Em segundo lugar, houve um anseio por meio de uma pergunta dos discípulos, pedindo que Jesus ensinasse eles a orar. Então isso ocasionou que Jesus falasse qual era a forma certa, correta de se orar. Oração dos discípulos de Cristo. Quando nós falamos sobre esta oração, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus, daqueles que adoram e das formas de se chegar-se a Ele. Ensina-nos a orar. Esse texto está em Lucas capítulo de número 11, que eu acredito que os irmãos conheçam, a partir do versículo 1, onde o texto diz que Jesus, estando a orar, dos discípulos fala para ele: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então aqui nós vemos que o discípulo de Cristo tinha um anseio, um desejo de aprender a orar. Esse pedido desse discípulo muito nos ensina. Esse pedido desse discípulo mostra que todo cristão, todo discípulo, todo seguidor de Cristo precisa ter esse desejo de aprender a orar. Porque às vezes a gente acha que sabe orar e não sabe, né? Às vezes muitas pessoas até aceitam a Jesus, até vem aqui na frente, levanta a sua mão, aceita Jesus, mas tem uma coisa: pouco tempo eles se desviam dos caminhos do Senhor porque não aprenderam a orar. E uma das evidências de alguém que foi convertido ao Senhor é o fato dessa pessoa ter aprendido a orar. Amém, irmãos? Então precisamos ter esse anseio, esse desejo de aprender a orar de forma correta. Saber
quem é Deus e quem somos é importante nesse processo de aprender a orar. Esse primeiro tópico, tópico 1, que é dividido em subtópico 1.1, 1.2 e 1.3, vai falar sobre a oração modelo, e é uma introdução à oração que eu não gostaria de muito me deter-lhes nesses primeiros tópicos, porque eu vou me tornar um pouco redundante se eu for explicar esses primeiros tópicos aqui, porque a partir do ponto 2 vai explicar-nos acerca de forma mais detalhada sobre a oração do Pai Nosso. A oração e sua ordem. A oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, nome, reino e vontade. E a outra metade trata-se das nossas necessidades e problemas pessoais. Amém? Você atentou para isso, irmão, na oração do Pai Nosso? Está dividido em duas partes. Do Pai para os filhos. A invocação inicial começa com os discípulos chamando a Deus de Pai. Tópico de número 2, irmãos. Agora aqui nós vamos adentrar na nossa lição. Deus e sua glória. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento de sua vontade. A oração começa dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração do Pai Nosso começa com uma invocação da sua paternidade. É interessante essa oração quando nós paramos para analisar, examinar, estudar esse texto. Existe essa ordem perfeita, essa ordem correta como o cristão deve começar a orar. E isso às vezes nos confronta e desconstrói a natureza de algumas orações que às vezes nós fazemos. Geralmente, muitas pessoas começam a orar pedindo a Deus que supra as suas necessidades pessoais. Você já deve ter se deparado, ou você já deve ter orado assim, né? Ao se ajoelhar, você nem se importa para a glória, para a santidade, para quem e diante de quem você está orando. Você já parte orando, fazendo petições, e essas petições não é nem acerca do reino de Deus, mas já é acerca das suas necessidades pessoais. Enquanto que a oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos começar a orar fazendo uma invocação. A oração correta, ela começa com adoração. Pai nosso que estás no céu, mostra-nos quem é Deus e quem somos nós.
mostra-nos que Deus, Ele é Pai e que nós somos filhos. Então, na oração do Pai Nosso, é necessário nós analisarmos esses detalhes importantes. Isso é importante. Devemos começar a orar invocando ao nome do Senhor, se rendendo a Ele, invocando a paternidade. Deus, Ele é Pai, que tem filhos e que deseja se relacionar com esses filhos. A oração é tão interessante, tão importante na vida do cristão, que eu fico pensando que Deus não precisava de criaturas para se relacionar. Deus não precisava de nós para se relacionar, pois já havia um relacionamento perfeito no céu, entre Pai, Filho e Espírito. E Deus, na sua bondade, sua graça, sua misericórdia, Ele resolveu compartilhar conosco. Não é porque Ele dependesse da gente, é que Ele resolveu compartilhar conosco desse relacionamento que Ele já se relacionava no céu. Deus, Ele é feliz em si mesmo, e Ele resolveu compartilhar dessa felicidade conosco. Então, orar é experimentar a felicidade de Deus nos relacionamentos que já havia no céu. Isso é extraordinário. Começamos chamando Deus de Pai. E existe um sentido que Deus é Pai de todos, né? Quando a Bíblia fala que Deus é Criador de toda criatura. Mas, quando o texto se refere ao Sermão do Monte aqui, dizendo que os discípulos devem orar, começar a orar chamando Deus de Pai, está se referindo à redenção, à adoção. E neste sentido aqui, Deus só é Pai de quem Ele adotou por meio do seu Filho. Então essa oração aqui é voltada para os filhos que receberam a adoção, que aceitaram a Cristo Jesus. Porque em contrapartida disso, quem rejeita a Cristo não é filho de Deus. Quem rejeita a Cristo é filho do diabo. E Jesus falou para os fariseus: vocês têm por pai o diabo. Amém, irmãos? Então, este fato de nós começarmos com essa invocação de paternidade mostra que Deus é um Deus que está perto. Deus é um Deus familiar. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que se importa com seus filhos. Pai nosso que estais no céu. 2.2.
Ainda no 2.1, irmão, está esquecendo de um detalhe aqui. Pai Nosso, nas palavras de John Stott, trata a Deus como Pai que reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Quando ele diz nosso, indica que ele não é apenas o Pai de um ou outro, mas de todos. Então esse Deus é um Deus pessoal, que quer se relacionar, que se relaciona com seus filhos. Não é um Deus distante, não é um Deus alheio às nossas necessidades, é um Deus que está perto, pessoal, que se relaciona e que é o nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, nós somos irmãos. Então, meu irmão, a oração do Pai Nosso, ela destrói o nosso ego, o nosso egoísmo, porque já começa mostrando que Deus é Pai nosso e não só Pai meu. Pai Nosso diz assim: Pai Nosso, as nossas dívidas, né? E não somente a mim. Então, se Ele é Pai Nosso, nós somos irmãos, e devemos entender isso. Santificado seja o teu nome. Quando nós oramos o Pai Nosso, existe essa petição: santificado seja o teu nome. E aqui alguém pode até perguntar: mas Deus já não é santo? O nome de Deus já não é santo, por que devemos santificar o nome de Deus? Quando a Bíblia fala aqui, irmão, santificado seja o teu nome, está se referindo ao sentido do que o nome de Deus seja engrandecido, que o nome de Deus seja honrado, que o nome de Deus seja reverenciado. O nome de Deus seja honrado entre as pessoas, reverenciado entre as pessoas. Então esse é o anelo que tem no coração do discípulo que ora, que tem essa oração como modelo, que o nome de Deus seja santificado, seja reverenciado, seja honrado pelas pessoas. Coloca aí Salmo 34, versículo 3 para mim, por favor. Aleluia. Salmos 34, versículo 3. Como que diz? Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Isso é maravilhoso, é o desejo do salmista dizendo, convidando as pessoas para engrandecer o nome do Senhor, adorar ao nome do Senhor, honrar ao nome do Senhor. Ele está ansiando que não só Ele engrandeça, mas que todas as pessoas, todas as nações, todos os povos engrandeça ao Senhor comigo, se ajunte a mim e vamos engrandecer, honrar, santificar ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Então devemos ter esse anseio, esse desejo na nossa oração. Porque quem ama a Deus sempre há de se entristecer quando o nome de Deus ele é desonrado.
quando o nome de Deus ele é profanado, quando o nome de Deus é falado de forma em vão, quando o nome de Deus é motivo de piada. O desejo do discípulo é diferente, é que o nome de Deus seja honrado, glorificado, exaltado, enaltecido, santificado, reverenciado. Outra petição: venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Venha o teu reino, fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim, no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. É um paradoxo, né? Quando nós oramos essa oração do Pai Nosso, venha o teu reino, há um paradoxo interessante que do já e ainda não, né? Do já e o ainda não. Por quê? Porque veio João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de... Jesus veio da mesma forma pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de... Aí lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 17, Jesus disse que o reino de Deus já veio e está no nosso meio. Então, em algum sentido, o reino de Deus já veio e ainda não, porque devemos ainda continuarmos orando para que o reino de Deus venha, sendo que ele, em algum sentido, já veio. Em alguma proporção ele já veio, mas ainda precisa vir. Por quê? Porque existem muitos corações que precisam ser alcançados pelo reinado de Cristo. Existem muitas almas que ainda não têm o governo de Cristo. Existem muitas nações que precisam ainda que esse reino venha reinar nos seus corações. Então este também é um anseio, um desejo que tem no coração da pessoa que ora esta oração do Pai Nosso, o desejo que venha o seu reino. Que muitas pessoas ainda se convertam ao nome do Senhor, que pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o desejo que assim como a vontade de Deus é feita no céu, seja feita na terra. E a vontade de Deus no céu, ela acontece perfeitamente, sem relutância. Quando Deus fala para os anjos, eles obedecem. Quando Deus dá uma ordem no céu, tudo acontece de forma harmônica. E assim também o discípulo de Cristo deseja que essa vontade seja feita na terra. Amém, irmãos? Percebemos então, irmãos, que a oração do Pai Nosso, esse modelo de oração, começa com uma prioridade em Deus, com uma prioridade voltada para Deus e para o seu reino, para as suas coisas, para a sua glória. Buscai primeiro o reino de
Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão a crescer. Então, primeiro é Deus, primeiro é o seu reino, a sua vontade, e depois Deus vai suprir as nossas necessidades. Porque, como o pastor disse aqui há alguns dias atrás, quem cuida do reino, Deus cuida dele. Hein? Ponto 3. Nossas necessidades e carência. (3.1) O pão nosso de cada dia. Então Deus, irmãos, Ele se importa tanto com a nossa alma, o nosso espírito, como também o nosso corpo. Às vezes um exagero, uma dicotomia, um dualismo que as pessoas fazem. Super exalta o espiritual e despreza o físico, Mas Deus se importa tanto com o espiritual, como também o físico, porque o físico é criação de Deus. Então Deus se importa também com o nosso corpo, com as nossas necessidades materiais. Isso é importante. A oração do Pai Nosso mostra essa importância. O pão nosso de cada dia. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com o maná no deserto. Todos os dias eles recebiam maná, vindo direto da mesa de Deus. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais nem menos. Assim como o maná era fornecido diariamente, os discípulos também deviam depender da provisão divina em cada dia. Jesus advertiu seus discípulos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro. A melhor maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá pão para hoje e amanhã. Isso aqui é um golpe na nossa ansiedade, no nosso desespero, na nossa falta de confiança, viver como se Deus não se importasse com os seus filhos. Viver sem depender de Deus. Então na oração nós aprendemos a depender de Deus dia após dia. Pão nosso de cada dia. Coloca para mim Provérbios capítulo de número 30, versículo 8 e 9. Deus poderia, pode deixar aí, Deus poderia dar o suficiente para o tempo todo, não poderia, irmão? Poderia ou não poderia? Deus poderia dar o sustento para o mês inteiro, poderia ou não poderia? Por que que Deus providencia dia após dia? Por que que Deus quer que esse nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento de dependência, onde a gente vai todo dia falar com Ele, colocar as nossas ansiedades diante dEle? Deus sabe a intenção, Deus conhece o coração do ser humano. Conhece ou não conhece, irmão? Já pensou se Deus abastasse a gente de tudo que a gente precisasse o ano todo? Quem chegaria diante dos pés de Deus?
Olha o que diz a oração de Agur, em Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. O outro versículo. Para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome do Senhor. Então nós precisamos de um equilíbrio, e Deus sabe disso, não é? Existe essa possibilidade de a gente muito farto, a gente se esquecer de Deus, né? E dizer: quem é o Senhor? Existe um texto bíblico, capítulo 5 de Lucas, que quando os discípulos foram pescar e não pescaram nada, e Jesus chegou de manhã e disse: volta para o rio e lança a rede novamente. Pedro diz assim: nós temos pescado a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançaremos a rede. E assim eles fizeram, e a Bíblia diz, e eles colheram uma grande quantidade de peixe. E a Bíblia diz: e encheram ambos os barcos, que quase iam a pique. Quase os barcos afundaram, de tão cheio que estava. Só não afundou porque Deus colocou a quantidade certa dentro do barco. Se Deus tivesse colocado um pouco mais, Deus tivesse permitido eles pescar um pouco mais de peixe, os barcos tinham afundado. E Deus sabe a quantidade certa de colocar no nosso barco, né? Aquilo que dá equilíbrio para a gente não afundar. Então Deus quer que todos os dias nós mantemos esse relacionamento. É por isso que é pão nosso de cada dia. É que Deus quer um relacionamento conosco todos os dias. Ele quer uma dependência do discípulo todos os dias. Ele quer falar conosco todos os dias. Se ele der demais, a gente esquece dele, nunca mais volta a orar. Amém, irmãos? Então, essa oração é um golpe na nossa ansiedade. Às vezes, muitas pessoas vivem muito ansiosas. O que vai comer, o que vai beber e o que vai vestir. Acorda com esse pensamento: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Vai para o trabalho: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Volta do trabalho: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Vem para a igreja: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Aí Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que nós possamos lançar as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Como disse Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Perdão de nossas dívidas. A oração nos ensina não somente a pedir pão diário, mas também o perdão diário. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também à forma que chegamos diante dele para pedir. O perdão diz a respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão
com nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. É aquele velho ensino, hein, irmão? Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quanto mais uma pessoa está santificada, quanto mais uma pessoa está próxima de Deus, mais aumenta a sua consciência no seu íntimo que ele é pecador. A ignorância, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou, né? Liberar perdão. Então, irmãos, só ora pedindo perdão quem tem a consciência que é pecador. Isso aqui é um golpe no orgulho dos fariseus. Os fariseus se achavam tão santos que achavam que não precisavam de perdão, de pedir perdão para Deus. Era um povo que se achava tão santificado que desprezava as outras pessoas. E é totalmente ao contrário. Quanto mais santo você for, quanto mais próximo de Deus você for, quanto mais você experimenta da graça de Deus, mais aumenta a consciência que você é pecador, miserável e precisa de perdão. Em contrapartida, parece que tem gente que não peca mais, né? Tem gente que parece estar tão próximo de Deus, tão santo, que ele nem peca mais. Perdão das nossas dívidas. Nossas dívidas. Minha dívida, não, as nossas. Então é o pão nosso, as nossas dívidas, livra-nos do mal, é dar-nos, não é dar-me o pão, é dar-nos. Então você percebe que a gente está em família e que um precisa do outro, né? Então é nossas dívidas. Então isso aqui nos ensina que quando nós orarmos, nós precisamos se preocupar com a dívida dos nossos com o perdão dos nossos orar para que Deus perdoe as pessoas. Não é a minha dívida, é as nossas dívidas. E quem não libera perdão não pode ser perdoado. Isso é sério, irmão. Porque a evidência de alguém que foi perdoado por Deus é que ele libera perdão para as outras pessoas. Porque o perdão de Deus sempre irá gerar um quebrantamento no nosso coração para nós liberarmos perdão para as outras pessoas. Se a gente é uma pessoa que não consegue perdoar, é evidência que você não foi perdoado por Deus. E isso espanta a gente, que infelizmente tem pessoas na igreja que não conseguem perdoar. Pessoas cheias de ressentimento. Pessoas com coração cheio de raiz de amargura.
vezes não é por muita coisa, é coisinha pouquinho, irmão. Guarda ressentimento por coisinha medíocre. Comparado à nossa dívida diante de Deus, é coisinha. E existe, infelizmente, pessoas doentes, porque a falta de perdão adoece. Doente dentro da igreja, porque não consegue perdoar o seu irmão. Que muda de igreja porque não consegue perdoar o seu irmão. Que muda de empresa porque não consegue perdoar o seu irmão. Existe uma parábola, deixa eu ver se dá tempo de eu ler com vocês. A parábola do credor incompassivo. Vocês já leram? Acredito que sim, né, irmãos? Capítulo 18 de Mateus. Ilustra muito bem isso aqui, né? Parábola do credor incompassivo. Capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 23, diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Grave isso aí. Quantos talentos, irmão? 10.000 talentos. Vai colocando, é melhor para mim. Próximo. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de quê? De íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e lhe devia quanto dinheiro? 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se e foram-se declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus está dando um golpe aqui na cara dos fariseus, viu? Um devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmão, naquela época era dinheiro pra caramba. Era uma dívida impagável. Sem dinheiro, era uma dívida pequena, dava para pagar. Mas 10.000 talentos, parece que Jesus fala em forma de hipérbole, um exagero de expressão, hein? Porque esses 10.000 talentos representa a nossa dívida diante de Deus, que era impagável. Tinha como a gente pagar. E esses 100.000, dinheiro, é a ofensa que o meu irmão causa a mim. Dá para pagar, né? Dá para liberar perdão, e às vezes a gente não libera o perdão. Então, irmãos, isso é muito sério.
Quem não libera perdão, quem vive cheio de ressentimento, não consegue nem orar. O que é essa ofensa do meu irmão comparado às minhas ofensas diante de Deus, né? Dá para a gente parar para pensar. Para nós encerrarmos, livra-nos do mal, é a última petição. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, é a última petição concernente às nossas necessidades da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina que cada dia e cada instante de nossas vidas devemos rogar pela proteção divina. Então existe essa última petição na oração do Pai Nosso, que é: não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. É uma necessidade que nós temos de todos os dias orarmos a Deus, fazendo esses pedidos, pedindo que Deus nos livra de uma tentação que seja capaz de nos fazer cair. Só é possível ser livre dessa tentação a tal ponto de nós cairmos se nós orarmos. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, sentindo agonia e tendo uma antevisão da cruz, ele chegou para os seus discípulos e disse: orai para que não entreis em tentar. Mas os discípulos, a Bíblia diz, e eles dormiam, né? Pedro, que disse assim: eu estou pronto para ir contigo até a morte, ser preso contigo, primeiro a dormir. O que aconteceu com Pedro? Todos sabem, né? Então Jesus está nos dizendo aqui que toda queda, que todo declínio espiritual se dá pela negligência da oração. Grava isso. Todo declínio espiritual se dá pela negligência da oração. Todas as vezes que a gente negligenciar a oração, nós vamos cair em tentação. Amém, irmãos? Desde então, Deus vos abençoe. Meu muito obrigado, pastor Jason. Devolvo a palavra ao pastor. Que possamos refletir nesse modelo de oração que Jesus nos apresentou.